Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Renata, eu sou da do UERJ. Bom dia, deputado Luiz Paulo, secretário Nelson Rocha, Bruno Sobral, todos os deputados e servidores que estão aqui, né, representando a categoria, né. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Aqui é a Casa do Povo. Então, aqui é o lugar que a gente precisa estar, os servidores públicos, porque essa pauta nos diz respeito, né? E quando fala a respeito de um debate técnico, eu venho ressaltar que o debate técnico é uma cortina de fumaça, porque o debate é político. Porque se a gente for pegar em termos técnicos, né, e já como foi apontado aqui vários elementos, né, tem a questão da Lei Candir, eu não vou ser repetitiva, né? Tem a questão também dos repasses, de quanto dos repasses dos impostos, né, do Rio, né, são entregues novamente, da União são entregues para o Rio. Tem uma série de questões a respeito dessa questão fiscal, né, que coloca esse debate técnico, na verdade, como um debate, né, que não expõe todos os elementos, né. A gente vê que em 2017, o Rio foi o primeiro estado e único a aderir a esse regime de recuperação fiscal. E até agora parece que continua sendo o único a aderir a esse regime de recuperação fiscal, né? Ou seja, é o Rio aceitando esse processo de agiotagem. Sei que isso já foi dito aqui, mas eu acho importante ressaltar essa questão, né? Ou é uma certa inabilidade, né, nessa negociação com o governo federal, né? Se a gente for pegar o fundamento, o argumento do regime de recuperação fiscal, é a dívida. Isso que sustenta, né, a própria consideração em se aderir, né, em ter essa adesão ao regime de recuperação fiscal, é a dívida. Se a dívida ela é questionada, né, e vários elementos aqui, como o companheiro da auditoria, o Paulo, colocou, se essa dívida ela é questionável, como que fica, então, todo esse argumento de adesão ao regime quando a gente tem que o principal pilar dele é questionável, né? O que nos leva a pensar que tudo isso é uma grande farsa. Tudo isso é uma grande farsa. E, nesse sentido, está as nossas vidas, que é a vida dos servidores públicos, os nossos direitos e até mesmo o futuro do Estado do Rio de Janeiro, né? Porque já foi dito aqui, eu ressalto, que esse regime não recupera nada, né? Na verdade, não é o propósito desse regime o de recuperar. E entrando mais especificamente no PLC 4852, eu quero destacar algo que é fundamental para a sobrevivência do serviço público, que são os concursos. Os concursos por vacância de cargos efetivos e estáveis. Isso é fundamental para a sobrevivência do serviço público, né? Ter quadros concursados, e isso já está em defasagem no Estado do Rio. No próprio diagnóstico, né, que foi apresentado pela Secretaria da Fazenda, mostra o quanto que o Estado do Rio reduziu o seu número de servidores, né? O Rio está vivendo um processo de desmonte, né, que, infelizmente, né, poderá, e estamos lutando para isso, para que não seja legitimado nessa casa, né? E, por último, eu quero chamar a atenção para o artigo 12 desse PLC, que fala sobre contratações de operações de crédito, e colocar essa dúvida para o próprio secretário da Fazenda, né, o secretário Nelson Rocha, se isso abre margem novamente para operações do tipo Delaware, né? E, para terminar, para fechar minha fala, concluindo, eu quero dizer... Estou concluindo, deputado. Eu quero dizer que eu coaduno com a fala de alguns companheiros aqui, inclusive com aquele que disse que quem votar a favor não volta. Obrigada. Muito obrigado, professora. Bom, queria trazer aqui algumas questões sobre o teto de gastos, né? E olhar esse plano, né, da recuperação fiscal como um mecanismo, na verdade, como um processo paulatino de endividamento do Estado. Né, o secretário da Fazenda falou que é desenvolvimentista, eu acho que isso é muito bom, melhor do que ser fiscalista, mas existem alguns impasses também em relação ao desenvolvimento, colocado exatamente para essa retórica fiscal, né, da qual o Estado do Rio de Janeiro não tem conseguido fugir, em que pese a nossa vontade de desenvolvimento, né.
E aí o que a gente tem visto no FOSPERJ e nos debates que a gente tem feito na academia, inclusive, sobre essa retórica e essa narrativa fiscal, é que a gente vive um processo de reprimarização da economia, um processo de desindustrialização e um processo de transferência paulatina dos ativos públicos, comentado inclusive pelo senhor aqui, né? Que é um planejamento da Fazenda de transferir ativos públicos para sanar a chamada dívida pública do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito preocupante, porque quando a gente fala de ativos públicos, para traduzir, significa deixar de construir escolas, hospitais, deixar de fazer planejamento de transporte, de habitação, de saneamento, uma série de serviços essenciais à população. Então, queria esclarecer uma coisa aqui. Não estão sendo penalizados somente os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, mas a sociedade no seu conjunto, né? Essa é a primeira questão. E dizer que, na verdade, o que está acontecendo aqui, o que está sendo chancelado aqui no Rio de Janeiro, é uma transformação da natureza do Estado. Não é um projeto de Estado mínimo, mas é a transformação da natureza desse Estado. Então, o que eu queria perguntar aqui é qual é o papel do servidor público, do funcionário público, dentro dessa nova natureza do Estado. Porque o deputado Rodrigo Amorim colocou aqui que a gente deve ser mais técnico, né? E eu acho que o pragmatismo deve ser evitado nesse momento, exatamente porque não se debate o verdadeiro desenvolvimento, ordenamento e o planejamento desse Estado. E já há muito tempo, né? A gente sofreu com os governos passados, né? Já foi colocado aqui que teve governadores presos, mas também integrantes lá do Tribunal de Contas do Estado presos, né? Tem várias CPIs, tem um relatório pronto nessa casa da CPI do Rio Previdência, que evitaria, por exemplo, a gente debater a questão da Previdência aqui, a gente está falando do teto de gastos, mas tem um relatório pronto há 4 meses nessa casa da CPI do Rio Previdência, que indicia 17 pessoas. Eu queria saber onde está esse relatório, para a gente poder debater e colocar essas questões também aqui em plenário, porque isso também faz parte desse debate. Concluindo, por favor. Para concluir, né, eu disse lá fora, no dia que se votou as emendas aqui e o projeto de recomposição, que não foi reajuste, né, que o servidor ele já foi muito penalizado. E eu vou citar aqui, só citar para terminar, Luiz. Servidores foram penalizados, salários foram atrasados por 4 meses, a gente foi humilhado, teve adoecimentos e mortes, governadores presos, conselheiros do TCE preso, grandes projetos no ciclo de 2005 a 2016, né, que teve uma farra de decretos aqui na LERJ, CPIs, mais de 8 CPIs, que não foram para frente por conta da crise sanitária, ou que tem os relatórios ainda atrasados, decreto de calamidade de 2017, primeiro pacote de regime de recuperação fiscal, que já foi dito aqui por várias pessoas, que não sanou as contas públicas do Estado e que penalizou os servidores, e agora a proposta de um novo regime de recuperação fiscal, que a gente tem que engolir, porque o tempo tem que ser, né, privilegiado, e a gente tem que ser técnico e pragmático, né? Então, eu queria deixar a reflexão aqui para casa, para a LERJ, mas também para os secretários de governo que estão aqui, com debate dos representantes do Executivo. Obrigado. Eu que agradeço seu pronunciamento.